Agradeço aí ao meu esposo, agradeço ao Maico aí por um trabalho bonito, né? Pelo pessoal aí que tem feito um trabalho lindo. Bom, eu quero destacar logo no início um texto, né? Nós vamos ler o Salmo 121. O Salmo 121, eu quero começar hoje a nossa conversa, né, com esses salmos, porque realmente ele é um salmos que faz bastante diferença para esse assunto, ele fala bastante ao nosso coração, e nós vamos ler ele inteiro. Só são 8 versículos, e eu acho que vale a pena a gente começar o dia lendo aí a palavra de Deus, porque realmente ela é rica, né? Ela traz uma mensagem poderosa para a gente e um conforto também. Diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Que texto poderoso esse, né, amigo? Você que está nos ouvindo, realmente acordar, saber que Deus é o nosso protetor, que Ele está à nossa direita, que Ele está à nossa esquerda, que Ele está durante o dia, que Ele está ao nosso lado durante a noite, que Ele jamais dorme, que Ele jamais se cansa. Isso realmente é uma mensagem poderosa, porque nos traz conforto e segurança que o mundo não nos oferece. O tema de hoje é lidando com a ansiedade em tempos de crise financeira. Realmente, essa questão da crise financeira já está se despontando em nosso país. Vivemos em tempos difíceis e somos um sistema vivo, como indivíduo, como pessoa. Se eu estou bem, normalmente eu transmito isso para as pessoas com quem me relaciono, com a minha família, com os outros membros da minha família, né, com os amigos, os parentes, os conhecidos. Nós acabamos assim passando aquilo que estamos sentindo para outras pessoas também. E porque somos um sistema vivo interligado com outros sistemas dentro da família e assim na comunidade e também na sociedade. Nós vivemos realmente um período de crise sem precedentes. Né? Pode ser que você já ouviu, já leu aí na história, já acompanhou momentos difíceis que o país passou, mas realmente esse vai ficar marcado. Né? Crise significa momento de decisão, né? É uma alteração repentina no curso de algo. Você se sente assim? Os psicólogos estudiosos da crise, como Erickson, Minucci, Walsh, Cerveny, eles falam que a crise é tanto um perigo como também uma oportunidade. Nós podemos encarar a crise, então, como um perigo e nos sentimos ameaçados emocionalmente, fisicamente, mas também a crise pode ser uma oportunidade. Né? Esse período crítico, então, ele pode ter vários gatilhos, né? Então, a gente chama de gatilhos estressores. Esses gatilhos estressores, eles podem desencadear diversas doenças psiquiátricas. Né? Então, quais seriam esses gatilhos que nós precisamos trabalhar, evitar, para que não desperte em nós aquelas doenças, né, psiquiátricas que não desejamos? Então, são as dúvidas, as incertezas, né, as apreensões, os medos, as inseguranças, né, a sobrecarga doméstica, né, com excesso de trabalho, home office, né, as dificuldades econômicas, a educação dos filhos, o cuidado dos filhos, as atividades online e, quem sabe, até a violência doméstica. Né? Infelizmente, tem crescido tanto o número de divórcio, como também o número, né, de violência, né, não só psicológica, mas até verbal nos lares. Né? Esses gatilhos, eles podem desencadear, né, diversas crises e problemas e doenças emocionais.
Diante das crises, né, emocionais, nós podemos, ou econômicas, políticas, quais que sejam, nós podemos, assim, nos comportar de 3 formas diferentes. A primeira é buscar a homeostase, né? Então, seria voltar ao equilíbrio, voltar ao que era antes. E aí eu te pergunto, será que nós voltaremos a ser como éramos antes da pandemia? Será que a sua casa, o seu comércio, o seu restaurante, a sua loja, a sua confecção, a sua faculdade, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com os filhos voltará a ser exatamente como era antes desse período de isolamento social? É possível que não, né? Há, então, uma busca frenética de alguns para encontrar um bode expiatório, né? Alguém que seja responsável por isso, pelo sofrimento que estamos vivendo. O segundo comportamento, né, diante da crise, é buscar o crescimento. Esse é um comportamento bem saudável, né? Que é buscar novos paradigmas, né, a serem considerados, olhar de uma forma diferente para o mesmo objeto que sempre esteve diante de você, seguir ou desenvolver novas habilidades, né, reinventar, ressignificar, compreender e inovar. Isso vai nos ajudar a sair da crise de uma forma mais fortalecido do que antes de entrar nela. A terceira forma, né, de encarar, ou comportamento de encarar a crise, é adoecer, né? Isso é quando nós negamos que ela existe, quando nós fazemos uma leitura errada do que nós estamos sentindo e nos tornamos alienados, né, diante de tudo, diante do meio, né? Usamos formas inadequadas para resolver os problemas. Então, saímos machucados, marcados e mais fragilizados e até doentes. Quando usamos os meios adequados, nós nos equilibramos, né, e saímos fortalecidos, porque lembre-se que nós vivemos num sistema vivo, nós estamos interligados a outros sistemas. Walsh, um grande estudioso da crise, né, ele diz que algumas famílias, olha que interessante a esperança que ele traz, né? Algumas famílias mostram o que possuem de melhor, emergem essas habilidades durante a crise e saem mais fortalecidos do que antes. Inclusive, isso acontece com alguns casais, né? Quando eles passam por crises no relacionamento, alguns saem mais fortalecidos do que antes. Marco Colegaro, né, um psicólogo, ele diz que quando passamos por dificuldades, construímos novas estruturas internas e nos tornamos mais fortes. O doutor Guilherme Messas, né, um psiquiatra brasileiro aqui da Escola Paulista de Medicina, ele explica que as crises possuem 2 etapas. A primeira etapa é quando nós olhamos para ela e não vemos saída. Aí é um momento doloroso, de angústia, de desespero. Mas a segunda etapa, ela é totalmente diferente. Olha só, o nosso psiquismo, ele se torna criativo e nós encontramos formas de nos adaptarmos a ela. Buscamos soluções para os problemas e para os impasses. Gradualmente, a sociedade vai estabelecendo acordos e vai permitindo a reconstrução da vida dos seus cidadãos. E isso, evidentemente, se não se perder no desespero do imediatismo. Então, é necessário que haja um controle emocional, né, que haja maturidade para encontrar os mecanismos adequados para superar pela crise. Devemos entender, então, que ao passar pela crise, nós podemos esfriar a nossa fé, fracassar a nossa fé, ou temos uma excelente oportunidade de nos tornarmos campeões na fé, né? Quando nós olhamos para essa crise, para o perigo, e encaramos ela como uma oportunidade para o crescimento. Mude o seu ângulo de olhar, mude a sua forma de ver, né, as coisas, e pode ser que você encontre saídas adequadas, né, saídas boas, né, saídas perfeitas para isso. É verdade que a recomendação do Ministério da Saúde, né, ele diz que nós devemos permanecer em casa, né, isso é verdade. E o que significa para você ficar dentro de casa? Ficar dentro de... Você se sente confortável estar em família?
com os membros da sua família, você gosta de estar consigo mesmo? Quando a gente fica em casa por muito tempo, pode ser que isso significa sentir-se inútil, né? Ah, eu gosto de produzir, gosto de trabalhar. Ficar em casa parece que eu não estou fazendo nada, que eu não estou produzindo, que eu não estou sendo elogiado pelo meu trabalho, pelo meu desempenho profissional. E muitos acham que a profissão em si é tudo na vida, né? É o que mais gosta, e aí se sente ameaçado por ficar em casa e não conseguir produzir, realizar grandes coisas. Para alguns, ficar em casa significa estar sem os recursos para o sustento familiar. E isso é insuportável. Isso é muito difícil e pode gerar muita angústia, muita ansiedade. Lembre-se que você deve confiar no Senhor, que Ele vai prover o alimento para o seu lar. Agora é tempo de você exercer a fé. A fé que você sempre falou, que você sempre comentou, que você pregou, que você leu. Este é o momento de você viver essa fé. Este é o momento de você exercer isso que você acredita, né? Ficar em casa também pode significar a solidão, encontrar com sentimentos de abandono, né? De estar enclausurado, de estar fechado. E eu te pergunto, você realmente está só? Não, você nunca está só. Lembre-se do Salmo 121 que nós acabamos de ler. O Senhor está à sua direita. Ele está de dia e de noite, ele nunca vai te desamparar. Você nunca estará sozinho, né? Então, ficar em casa é uma oportunidade, sim, de você se encontrar com sua família, né? E de você encontrar com você mesmo. A crise nos deixa inseguros, isso é verdade, né? Mas todos necessitamos de segurança, né? Mas eu dependo da segurança. Será que alguém é que me dá a segurança? Quando nós somos bebês, é verdade, que são os nossos pais, principalmente a mãe, que nos dá a segurança, né? O bebê chora, a mãe pega no colo, balança, canta, fala com ele, ele se sente seguro, acolhido. Mas quando nós crescemos, nos tornamos adultos, a segurança é uma sensação que nós conquistamos, que nós aprendemos e desenvolvemos. Você pode estar seguro mesmo no meio da guerra. Você pode estar seguro mesmo no meio de um naufrágio, mesmo no meio de uma situação extremamente difícil, porque isso depende muito de você. Entretanto, vivemos em tempos de insegurança real, né? Ela não é uma insegurança imaginária, psíquica. Realmente, a política, vivemos tempos de crise, de insegurança política, insegurança na área da saúde, um descontrole emocional, instabilidade financeira, isso é real. E a insegurança pode gerar preocupação, pré-ocupação, uma ocupação prévia excessiva, e esta pré-ocupação pode se transformar em uma ansiedade. A ansiedade é quando não conseguimos ser felizes no hoje. Não conseguimos ser felizes aqui e agora, porque estamos preocupados, ansiosos, angustiados com o amanhã. Isso é ansiedade, é um excesso de futuro. É uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. Alguns estão pensando, e se eu adoecer? E se meu negócio quebrar? E se eu não ter dinheiro? Isso ainda não aconteceu, então aguarde. Aguarde confiando no Senhor. Para evitar o adoecimento, é importante que você faça o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele pode ocorrer durante as noites, antes de você dormir. Olhe para o seu dia. Como foi o seu dia? O que aconteceu? O que deu certo? Né? Faça uma retrospectiva e avalie. E fazendo isso diariamente, você vai se proteger emocionalmente de adoecer. Lembre-se, se você não cuidar do seu emocional, o seu corpo vai falar. O seu corpo vai gritar, porque o corpo é o palco das nossas emoções. Quando as suas emoções são negativas, você está angustiado, você está sofrendo, você não consegue resolver, isso, aí a mente joga para o seu corpo. Aí vai se manifestar no seu corpo em forma de sintomas. E por isso você não deve eliminar o sintoma, mas ao contrário, você deve
analisar os sintomas, compreender o que você está sentindo, por que você está sentindo. Quando essa sensação, esse sintoma desagradável surgiu? Quando? Como é nomear esse sentimento, essa sensação? O que você pode fazer para aliviá-la? Né? Ah, eu sinto uma falta de ar. Quando ela surgiu? Por quê? Né? O que aconteceu antes dela e o que eu posso fazer para me sentir melhor? Compreender os sintomas que a mente projeta no corpo é como costurar uma colcha de retalhos. Você não pode olhar só para o pedacinho, você tem que olhar para o todo. Você tem que analisar toda a sua vida, tem que analisar todo o contexto. Você deve não olhar para aquele pedacinho, mas para o geral. E assim você vai ver que esses pensamentos podem ser alterados. Você pode monitorar os pensamentos. Se você se detém muito tempo nos pensamentos negativos, eles vão aumentando de tamanho e vão tomando uma dimensão imensa, tão grande que você vai se sentir empobrecido, você não vai conseguir pensar em mais nada, só naquele pensamento único, né? Pensando apenas na doença, pensando apenas no dinheiro, pensando apenas em algo específico, e você não vai confiar no Senhor. Confie no Senhor. Peça o Espírito Santo para ele te ajudar nesse momento. É necessário que você leia e interprete os seus pensamentos. Lembre-se que você pode ver a crise como um perigo ou como uma oportunidade. E ao sentir-se em perigo, a sua mente joga no seu corpo uma série de substâncias químicas e eles vão deixar o seu corpo em estado de ataque ou fuga. São químicas fortes, né? São pensamentos tóxicos. Você vai começar a ter problemas também no comportamento, na sua disposição, na sua ideação, na sua volição, na sua vontade, no seu desejo. Tudo isso vai se alterar se você permanecer por muito tempo achando que você está ameaçado, que você não vai sobreviver. E aí você pode desencadear uma série de transtornos psiquiátricos, como a fobia, né, o medo, o toque, os transtornos obsessivos, o pânico, né, o TAG, que é a ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, né, ou agudo, a depressão, os vícios e as compulsões. Tudo isso pode desencadear ou despertar. É como se fosse assim, a crise, ela acorda um leão que está adormecido, né? Esses gatilhos, né, que a gente comentou antes, é como se acordasse um leão que já existe, ele está dormindo, hibernando, jamais acordaria se não houvesse a crise, mas como você acaba alimentando esse sentimento, esses pensamentos, ele vai crescendo de tamanho e aí ele começa a tomar conta da sua vida e vai te prejudicando o seu rendimento, né, e o seu trabalho. A questão da crise, ela não afeta não apenas as pessoas empregadas, né, que ficam com medo de perder os seus empregos, mas também os proprietários. Né? Nós vemos aí nos pedidos de orações, durante toda a semana, pessoas que são donos de negócios, de lojas, né, de empresas, e que estão angustiados também, se sentindo culpado, né, por demitir funcionários, né, não ter como pagar os seus compromissos financeiros, né, sabem que depende dele muitas famílias. Então, lembre-se, né, que você deve colocar os seus negócios e as suas finanças também na mão de Deus, né, para que Ele faça o melhor por você, para que Ele te ajude a acalmar essas feras emocionais, né, esses monstros que estão adormecidos. Cante para ele, nine esse leão, né? Deixe ele dormir. Qual é o leão que você tem dentro de você? Né? Que preocupações são essas, né? Que te incomoda? Lembre-se que nem tudo você tem controle. Né? Nós gostamos de ter o controle sobre as coisas, né? Nós gostamos de ter o controle da nossa vida, o controle dos outros, o controle da situação, mas não temos controle de tudo. Mal temos controle de nós mesmos. Então, quando nós queremos ter o controle das coisas, né, é importante saber que quando você não tem o controle, você deve se proteger para você sentir o menos possível os danos
daquilo, né? Daquele evento traumático. Então, realmente, o que pode acontecer com o meu negócio? Ele pode quebrar. Quais são as outras opções? O que eu posso fazer? Eu devo fazer o quê? Outra situação, né? Às vezes eu não posso fazer nada, às vezes eu tenho que esperar. Esperar o quê? Esperar algumas coisas passarem. E para isso eu tenho que ter paciência, mudar o meu pensamento ansiogênico para o outro, ter fé e acreditar que tudo isso vai passar. Vai passar. Sempre passa. Os momentos difíceis passam. Os felizes também. Mas os difíceis passam, com certeza, graças a Deus, os difíceis passam. E se ele não passar, você deve enfrentar. Então, primeiro, nem tudo você tem poder, nem tudo eu posso. Segundo, esperar. Terceiro, vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Às vezes é o momento de enfrentar o leão, enfrentar o monstro, enfrentar, né? Para enfrentar, você precisa talvez buscar conselhos dos mais sábios, né? Ler, usar toda a sua criatividade, as suas habilidades, buscar soluções diferentes, medidas, né, paliativas para resolver o problema até o momento, pelo menos. Lembre-se que você está em guerra. É como se estivéssemos em guerra. E você, em guerra, precisa usar as suas melhores armas. Usar a sua melhor arma é usar aquilo que você tem assim, de melhor para lutar, para vencer essa crise. Não tenha medo, pois a guerra não é sua. A guerra pertence ao Senhor. É uma guerra espiritual também. E você deve colocar essa guerra nas mãos de Deus, colocar os seus negócios nas mãos de Deus, colocar a sua vida emocional nas mãos de Deus, colocar a sua família nas mãos de Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a passar por essa crise de uma forma, como olhar para ela como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades, uma oportunidade para emergir novos líderes dentro da minha casa, para que eu aprenda coisas novas. E a mudança, muitas vezes, amigo, é necessária. E mudar nem sempre é gostoso. Mudar, sair do conforto, buscar o desconhecido, pode gerar insegurança, né? E é possível que você tenha que reunir a sua coragem, né? Reunir todas as suas forças para sair dessa zona de conforto em que você esteve, né? Talvez você se sinta confortável, né, no seu negócio, na sua vida familiar, tá tudo bem, né? Mas agora, diante da crise, você precisa ser proativo. Ser proativo e empreendedor exige muita energia emocional. Exige pensar, refletir, analisar o ambiente, analisar todas as situações para encontrar formas e oportunidades adequadas para você e para a sua família. É mais fácil ficar só no reativo. Ah, a culpa não é minha. A culpa é do governo, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é da doença, a culpa é de alguém. É fácil culpar alguém pelo seu fracasso. Vamos arregaçar as mangas e fazer algo, fazer a diferença. Saia do tédio e da frustração. O tédio e a frustração pode nos consumir. As pessoas podem ficar sem esperança por causa do tédio, né, e da frustração. Veja alguns conselhos. Eu quero te deixar 4 conselhos, né, para você vencer o tédio e a frustração nesse momento. Primeiro, encontre um momento de prazer. Ah, tá difícil, eu tô preso dentro de casa. Faça algo que te dê prazer. Um joguinho, uma música, né? Fazer algo, brincar. Pode ser brincar com os filhos menores. Aproveite para brincar com eles, contar histórias, ler histórias da Bíblia, né? Ensinar algo novo. Brinque com seus adolescentes, converse com eles, ajude-os nos seus problemas, nas suas atividades, né, escolares. Ouça os idosos da família. Ligue para aquele amigo que você não fala há muito tempo. Faça reuniões familiares. Converse sobre assuntos que vocês nunca falaram. Fale sobre morte, sobre os seus medos. Ouça o que cada um tem a dizer. O que eles pensam sobre essa situação.
né? Ouça música, faça algo divertido, faça brincadeiras, brinque com os membros da sua família. Isso vai te dar prazer, vai liberar endorfina, você vai sorrir. Isso vai te ajudar a sair do tédio. Segundo conselho, não esconda a crise financeira da sua família ou do seu cônjuge. Se você está em dívida, primeiro olhe para a dívida não como uma besta do apocalipse, como um monstro, mas olhe para ela como um bichinho deformado, e você vai analisar de vários ângulos, e você vai perceber que a saída, talvez, para resolver a sua crise financeira, está dentro dos próprios membros da sua casa. O que cada um pode fazer? Talvez o pequeno possa dizer, eu posso tomar um banho mais curtinho, mamãe? Pode ser que o adolescente diga, eu posso economizar aqui no meu celular, eu posso economizar aqui comprando menos lanche. Não esconda as dificuldades. Mostre para a sua família que você também é frágil, que você também está precisando de uma atenção e juntos vocês vão encontrar a saída ou a solução. Converse com os adultos da sua casa, né? Com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas ali para você encontrar a saída para essa situação financeira. Outro conselho, promova o debate e possíveis saídas. Encontre planos e ações que podem contribuir para você sair dessa situação em que você se encontra. O que pode acontecer conosco se, sei lá, quebrar a nossa empresa, se o papai for demitido, se a mamãe ficar sem dinheiro? Quais são as opções que nós temos? É importante analisar também olhando para o pior e se não acontecer nada, o que vai acontecer, né? Como que nós vamos ficar? Né? Se a gente não perder o emprego, se ficar tudo bem, como que nós vamos ficar emocionalmente? Cada membro da família pode contribuir de alguma forma, né? Para sair dessa situação. E o quarto conselho, né? Para acabar com o tédio e a frustração, é desenvolver uma nova habilidade. Quando a gente desenvolve uma nova habilidade, nós nos sentimos bem. Quando aprendemos algo novo, nós nos sentimos bem, nos sentimos melhores. Pode ser, talvez, uma aula de inglês, né? Algo manual, né? Você pode fazer, de repente, um curso pela internet. Hoje em dia tem muitos cursos sendo oferecidos de forma gratuita. Você pode se inscrever em um deles e aproveitar a oportunidade para desenvolver habilidades que você não tinha antes da crise. Isso vai ser bom para você no futuro e vai ocupar o seu tempo de uma forma criativa. Coloque o seu corpo nas mãos de Deus. Coloque os seus pensamentos nas mãos de Deus. Coloque a sua saúde emocional nas mãos de Deus. Coloque a sua vida espiritual e o seu relacionamento nas mãos dele. Quero ler com você alguns capítulos da Bíblia, eu quero ler alguns versículos da Bíblia com você e quero que você acompanhe comigo agora. Vamos ler Mateus 6, Mateus 6, versículos 25 a 34. Olha que texto interessante, que é uma esperança para mim e para você. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao comer ou ao beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não é você de mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Porque vocês não se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim as aves do campo, e hoje existe amanhã e é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você, homem de pequena fé?
Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás das coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio e ele rompe o amanhã. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra, quebra o arco e a despedaça, lança e destrói no fogo. Parem de lutar, saibam que o seu Deus, que o Senhor é Deus, ele deve ser exaltado. Amigo, eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, lembrando-se dessas palavras que você ouviu, né, que nós acabamos de ler. O Senhor, ele luta por você e por mim. Coloque diante do Senhor a sua guerra, a sua luta, e ele vai vencer através de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai de amor, neste momento, Senhor, queremos colocar o nosso corpo na tua presença, na esperança de que o Senhor blinde as nossas células, para que seja eliminadas dela qualquer vírus, bactéria, qualquer enfermidade, para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, que também queremos colocar na tua presença os nossos pensamentos. Que esses pensamentos sejam predominantemente bons, de esperança, pensamentos de certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Senhor, queremos colocar também nas tuas mãos o nosso emocional. Que o Senhor nos proteja de adoecermos psiquiatricamente, de termos transtornos, que o Senhor nos poupe dessas enfermidades emocionais neste momento. Senhor, receba a nossa família, proteja cada membro da família, cada enfermo, cada pessoa que está angustiada, desempregada. Por favor, Senhor. Receba também as nossas finanças, para que o Senhor coloque a tua mão, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata. Para o Senhor não custa nada atender as nossas necessidades financeiras. Senhor, atende os que estão angustiados com essa questão. Senhor, queremos colocar também em tuas mãos os nossos relacionamentos, nosso relacionamento contigo, principalmente. Que ele seja frutífero, que ele seja forte, que ele seja constante e estável. Queremos, então, colocar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor transforme e conduza-nos pelo caminho da salvação, até que Jesus Cristo volte e nos leve para viver contigo por toda a eternidade. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.